Alô, alô, pessoal. Olá, Olá, Adri. Tudo bom, querida? Ê? abraço Ouvindo direitinho, tudo virtual, certinho? tudo. E você? Tudo ótimo, meu amor. Que prazer te receber aqui hoje. A gente tô Prazer fazendo estar com você. também, estou fazendo minha primeira live para o Clube de Realizadores, que é esse projeto lindo que eu te contei. É um grupo maravilhoso que a gente já tem de jornalistas, empreendedores. E todo mundo criando seus projetos, que nem você, todo mundo se reinventando. E agora, né, durante essa situação muito inusitada que a gente está passando, né, essa pandemia, a gente resolveu se reunir para produzir um conteúdo que faça a gente se sentir melhor nesse período, um pouco, né, que leve um pouco de alívio, dicas, ajude as pessoas a enfrentarem esse período, né? Então, assim, é muito bom receber você aqui hoje, pessoal, porque a Adriana, ela é uma colega e uma amiga muito querida. A Adriana é jornalista, agora é influenciadora digital também. Né? A Adri já trabalhou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em vários veículos de comunicação. Você é formada pela PUC, né, Adri? Eu fiz pós-graduação na PUC. Pós na PUC. E aí trabalhou em vários veículos, como repórter, como apresentadora, editora. Foi minha colega repórter, foi minha editora, né, no canal Futura, depois em outras produtoras também que a gente se encontrou e veio essa amizade linda. E agora a Adriana, ela se reinventou assim, mas mudando bem radicalmente, né, Adri? Porque para sair daqui do Brasil e ir para Barcelona, você teve que deixar dois filhos crescidos, mas são dois filhos. Imagino como é que você está com o coração agora aí distante deles. Marido, filhos, mãe. Exatamente, tudo isso. E também fazer um investimento grande, né? Porque eu acho que se preparar para uma mudança como essa não é de uma hora para outra, né, Adri? E a Adriana hoje está produzindo muito conteúdo aí para um canal também na Europa, enquanto foi estudar cinema em Barcelona também. Então, antes, eu, para quem não sabe, sou Janaína Toscano, para quem sabe também, né? Também sou produtora de conteúdo audiovisual. E a gente está aqui para trocar um pouquinho dessas experiências hoje. Eu vou começar te perguntando, Dri, como é que você se preparou para esse período? Bom, foram Cara, 2 anos de preparação, porque como você bem falou, não é fácil mudar, né, para um país que não é o seu. Eu tinha vindo para a Espanha 3 vezes, eu conhecia Barcelona, mas muito pouco. Eu tinha passado no máximo uma semana aqui em Barcelona. Mas eu sempre tive vontade de morar na Europa. E eu queria fazer alguma coisa diferente. Queria voltar a estudar também, já tinha feito pós, mas há muito tempo, né? Então foram mais ou menos 2 anos de planejamento. Em 2017 eu fiz uma viagem que eu fiquei 3 meses aqui na Europa. E nessa viagem eu falei, nossa, eu tenho que voltar e tenho que ficar mais tempo. mas mentalmente, eu falo, você também passou por uma preparação aí. Você começou a praticar muito esporte. Eu acho que tudo isso te ajudou. Esporte, sim, mas assim, é mais a preparação financeira, né? Eu parei de gastar, assim, eu comecei a trabalhar, eu fiquei muito focada nisso, de juntar dinheiro para conseguir passar um tempo aqui estudando, né? Porque eu estou trabalhando, continuo trabalhando e tal, mas agora numa situação como essa, agora, por exemplo, a gente tem pouco trabalho, né? Uhum, Então você uhum. tem que ter uma reserva para você sobreviver um tempo. Com certeza, eu acho que isso é o básico, né? Como é que você se define hoje, Dri? Você é uma nômade digital, além de Sou. influenciadora digital, continua sendo jornalista, como é que é? Então, eu tenho o Ola Espanha Oficial, né, que é o canal no ClickTube, que é um portal, né, de vídeos, de podcasts também, que tem mais ou menos 50 ClickTubers, que a gente chama, né, que são pessoas que estão aí espalhadas pela Europa, muita gente também no Brasil produzindo conteúdo bem bacana. E, além disso, eu trabalho com turismo. Então, são duas coisas que eu posso fazer de qualquer lugar do mundo, né? E o meu canal no ClickTube é um Uhum. canal de É, variedades.
Cara, Então essa é eu uma falo coisa de que tudo. eu tinha pensado em te perguntar lá na frente, mas agora que você falou, hoje eu estava vendo um vídeo seu A Adri tem um canal chamado Olá Espanha Oficial, no ClickTube, e eu estava vendo alguns vídeos lá seus que eu ainda não tinha visto e tal, e um deles era você saindo assim na Piazza Navona, em Roma, e a Adri é sempre uma pessoa muito feliz, muito animada, muito cheia de amigos juntos. Então, esses vídeos dela são muito alto astral. E, cara, eu comecei do nada a chorar, Adri, porque pensar nesses lugares vazios agora, né? Pensar nessa questão toda. Então, assim, deve estar sendo também muito difícil para você, né? O que você tem trazido dessa situação toda para a sua experiência? Olha, dá uma tristeza muito grande. A primeira vez que eu saí, logo depois que o governo aqui anunciou o estado de alarme, eu sou vizinha da Sagrada Família, né? Eu moro ali no bairro da Sagrada Família. Então, você vê a Sagrada Família fechada, que é uma área, né? Imagina, Sagrada Família é o cartão postal de Barcelona. Então, eu tô ali todo dia. Eu vejo milhares de turistas, né? O metrô é na esquina da minha casa e onde tem um movimento muito grande. Então, você vê a Sagrada Família vazia, aquele movimento todo de turistas que tinha, aquelas ruas todas vazias. A praça da Sagrada Família foi fechada. Então, assim, dá uma tristeza enorme, né? A gente que trabalha, eu que trabalho com turismo, é muito triste você não ver as pessoas circulando, você vê os hotéis fechados, tanta gente sofrendo, né? Eu acho que o turismo foi muito atingido, né? Eu acho que é um dos setores mais atingidos pelo coronavírus. Então, assim, dá uma tristeza muito grande, porque eu, com o meu trabalho de turismo, né, e também com esse trabalho no ClickTube, e o turismo principalmente, eu realizo sonhos, né, que eu faço, eu vendo passagem, roteiro, então é uma coisa assim, as pessoas são felizes, as pessoas querem viajar, querem se divertir, é um sonho viajar, né, é um sonho. Uhum, Então, uhum. assim, eu tenho passageiros agora que adiaram um sonho para novembro. Estou com duas passageiras assim, que vinham agora para Espanha e Itália, inclusive uma, e outras para Turquia, para Istambul, Capadócia. Então, adiaram para novembro. E vamos ver se vai dar para ir, né? Uhum. Eu tô assim, fico com a peninha da minha mãe porque ela estava com uma viagem agora no início de maio para fazer um tour ali pelas áreas mais religiosas, né, de Portugal e tal, da Espanha. E assim, agora, né, como você fala, assim, também uma pessoa que tem quase 70 e poucos anos, que sonhou, que construiu, para quando vai ficar adiado esse sonho? São muitas pessoas assim, né? Então realmente dá uma tristeza muito grande. Agora, voltando um pouquinho, André, você caiu, você foi para ir para estudar cinema e para fazer esse trabalho, mas algumas vezes, e desde que você chegou aí, eu acho, você já caiu de alguma forma, de novo, no que a gente chama de hard news na profissão, né? Teve o tsunami democrático no final do ano passado. Então, assim, o jornalista é isso mesmo, ele vai aonde o fato entrar. Porque está, né? Porque aonde você poderia ali ter visto seus planos frustrados, né? Para os próximos meses, agora você está tendo que correr atrás, né, amiga? Correr atrás de casa agora, né? Porque a gente não pode nem circular, né? Então, eu estou produzindo muito conteúdo nesse momento de dentro de casa. Eu já fiz entrevistas com médicos, com um médico aqui da Espanha, já fiz entrevista com médicas brasileiras que trabalham em hospitais. Uma trabalha num hospital em Barcelona, a outra trabalha numa residência de idosos. Conversei com brasileiras que tiveram coronavírus, não conseguiram, inclusive, fazer o teste, duas brasileiras. Então, assim, é um desafio muito grande, especialmente agora que a gente está muito limitado, né? Eu até tenho um permisso como jornalista para sair, mas eu estou evitando muito sair, Jana, porque assim, a situação é bem delicada, sabe? É bem delicada e eu estou realmente de casa para o mercado, do mercado para casa, e aí está, como eles Uhum. dizem, né? E eu lembro que em outubro, sim, o primeiro desafio foi a tsunami democrática. Eu estava voltando do Marrocos e eu lembro que eu não sabia, né? E eu levei mais tempo voando do Marrocos, de Marrakech, aqui para Barcelona, do que menos tempo do que de Barcelona, do aeroporto até a minha casa. Foi maior até o tempo. Então, aí eu cheguei na cidade, o que está acontecendo, né? O aeroporto, todo mundo já no aeroporto falando, né, sobre isso, foi aí que eu me inteirei.
E, enfim, cheguei em Barcelona e aí eu falei, nossa, eu tenho que. Aí, sim, tinha aula, né? Eu tive aula cheguei atrasada, foi o primeiro dia de aula, inclusive, na segunda. Na terça-feira, eu voltando da escola de cine, aí eu estava na bicicleta e eu falei, não, eu tenho que parar e tenho que filmar. E até tem no meu Instagram essa imagem de fogo, as pessoas, né, se manifestando, protestando, mas tacando fogo, barricada. E ali eu senti que eu tinha que mudar, que não dava para ficar só no turismo, né? Não ia falar sobre turismo aquela semana, nem sobre Barcelona, sobre, enfim, monumentos, história, arte, nada disso. Eu tinha que falar sobre aquilo. Então, realmente foi o primeiro desafio. Quer dizer, duas situações totalmente opostas, né? Porque nessa do tsunami foi tudo na rua. Então, assim, eu lembro até da gente ficar preocupado, né? Assim, daqui, Adriana, cuidado, cuidado com esse ímpeto de repórter, né? Porque às vezes a gente, como repórter, realmente perde um pouco a noção do perigo, achando que tá ali, né? Tá fazendo a obrigação no fato. Então, ali você estava dando fogo. E agora Não, eu você vou está te tendo. dizer, Diga. desculpa te interromper, mas é isso, tá dentro do fogo. Eu estava num restaurante, eu acho que foi na quarta-feira, em Eixample, e estava com uns amigos, e de repente passaram os manifestantes e eu fui para fora para filmar, né? E as mesas todas esvaziaram e o dono do restaurante brigou comigo. Ele falou: "Não, você tem que ficar, você tem que voltar para dentro, E o meu sangue de jornalista não, me queda cá, vou ficar aqui mesmo, do lado de fora. E eu fiquei filmando e ele ficou irritado comigo. Eu falei: sou periodista, por favor." Né? Aí eu filmei realmente, né, as pessoas indo, as pessoas vindo. Agora, perigoso é, né? Mas assim, eu tinha que filmar. E depois eu Aham. acompanhei a manifestação, a grande manifestação também que teve na praça, enfim. Uhum. Mas e E foi nessas duas muito bom. situações foi, né? Não, eu acho que tá dentro desse fogo, do calor A do momento veia, também é uma coisa que a gente não esquece, né? São coisas que a gente leva realmente, jamais. histórias que a gente Vou te leva para a dizer que vida. eu fiquei Pro feliz de estar livrinho aqui. que a gente escreve mais tarde, né? E Dri, nessas duas situações antagônicas agora, você como estrangeira, você conseguiu ter essa abertura, essa receptividade, fontes, inclusive, você falou que consegue o permisso aí como jornalista também. Mas isso te dá acesso a qualquer tipo de fonte? Como é que você lida aí com isso? Olha, no Tsunami Democratic, eu cheguei a subir no palanque de jornalistas. Eu mostrei lá minha carteirinha, mostrei os vídeos que eu fazia e tal, e eles deixaram a companhia lá de cima junto com a imprensa. E aqui eu tô me virando, né? Porque como é de casa, eu acabo fazendo produção em casa. Então, um amigo que conhece o outro, que conhece o outro, aí você vai no Facebook, tem um grupo de brasileiros, eu sempre tô lá, né? Pedindo alguma coisa, informação, o pessoal ajuda muito. Então é mais ou menos por aí, a gente se vira, porque não tem o que fazer, né? Não tem muito o que fazer, é de casa a produção. Uhum. E o que você tem produzido mais aí nesse momento? Então, a primeira matéria que eu fiz foi um médico aqui de Barcelona. Ele é até de Buenos Aires, mas ele trabalha aqui em Barcelona, um especialista. E, enfim, foi mais ou menos uma geral, o que estava acontecendo, né? Aquele bem no começo do coronavírus, primeira semana de coronavírus. Depois eu fiz uma amiga minha mostrando a quarentena, Isabela, querida, que está aqui pertinho de mim, sempre, que me Tem um monte de ajuda. gente. Tem um monte de gente legal aqui. Já vi Murilo entrando aqui, Pati Costa, Alê Sauberman. Olha a Lízia, oi É. Lízia. Cheio de amiga. A Lízia está aqui também. Gente, Aqui, obrigada por acabou. estarem Olá! acompanhando a gente aqui. Cris Rexigel, que é do canal Ai, que Futura legal! também. Muito Um monte de bom, muito bom. jornalista. Um monte de jornalista. Então, então acabei fazendo uma matéria dela ela divide um apartamento, né, com um italiano, então mostrando mais ou menos como é que era essa quarentena. Depois eu entrevistei uma médica que trabalha num hospital, foi um depoimento maravilhoso, que trabalha num hospital em Barcelona, e ela me contou realmente das condições precárias, que não tem equipamento de proteção, que as pessoas estão morrendo, que você tem que escolher
quem vai viver e quem não vai viver, sabe? E de trabalhar, até saiu depois nos jornais do Brasil. Eu fiz antes, tá, Jana? Mas Uhum. ela deu depoimento depois para alguns jornais brasileiros. Tem que botar saco de plástico na cabeça para trabalhar, sabe? Então, foi um depoimento muito forte. E da outra enfermeira também, auxiliar de enfermagem, que trabalhava numa residência de idosos. Muito triste, né? Porque são Uhum, idosos com uhum. problemas de saúde que não sabem, muitos não sabem o que está acontecendo e estão esse período todo sem ver as famílias. Então, é Pois muito é. triste. É uma doença muito triste nesse sentido. Eu acho que em Depois, todos os lugares, assim, tem essa dificuldade, né, de insumos, de equipamento, isso atrapalha muito. A gente vê, não só quanto à saúde, né, e ter uma assistência básica pública é importante, mas, assim, como nenhum país está preparado para uma situação dessa também, né? Então, assim, eu acho que aqui no Brasil a gente deveria tá aprendendo, mas deveria estar aprendendo lições assim de países que já passaram por isso e estão vendo, né, o sofrimento que é, o quanto isso é devastador, né? Agora também, Dri, a gente tem visto assim que os números estão começando a cair, né? Pela mídia a gente acompanha que os números estão assim oscilando ainda, mas começando a melhorar aí. Você sente isso? Como é que está a real situação por aí agora, Dri? então, essa semana aqui na Espanha, a gente já chegou a ter 950 mortes em um só dia, né, em 24 horas. Então, a gente quase alcançou a Itália. Essa semana está na faixa de 500 e poucas mortes. E está oscilando muito, porque às vezes sobe um pouco. Nesses últimos 2 dias, voltou a subir, mas sobe menos de 3%. Mas ainda é um número alto, né? Uma dessas matérias que eu fiz, inclusive, eu perguntava para o médico, porque se o coronavírus, o vírus tem um período de incubação de até 12 dias, e a gente, na época que eu fiz a entrevista, a gente já estava 20 e poucos dias em quarentena, você pensa o quê? Vai diminuir logo. E não diminui, né? Então tem muitas coisas aí envolvidas, tem muitas coisas que a gente não sabe ainda sobre o coronavírus. Então, assim, é muito difícil a gente dizer quando vai acabar, né? E a quarentena ela vai se estendendo, ela vai se estendendo. Agora aqui a gente deve ficar, vão anunciar nos próximos dias, devem prorrogar até o dia 11 de maio. E quando chegar em maio a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, Uhum. assim, é muito difícil. Eu estava vendo hoje, inclusive, o Centro de Controle de Enfermidades da Coreia do Sul informou que 116 pacientes que estavam curados voltaram a dar positivo. Então, assim, é difícil É, prever qualquer coisa, nem, né? nem essa, nem essa certeza a gente tem, né? Se quem teve fica realmente imunizado. Como é que o catalão está reagindo a tudo isso, né? Porque o catalão é um povo animado, é um povo de sangue quente, e como é que tá? Como é que foi esses altos e baixos que a gente tem realmente durante essa pandemia? E o que você tem visto de mais bonito aí, digamos, transformador acontecendo? Eu acho que é a solidariedade nesse momento, sabe? Porque começou aqui na Espanha, né? Essa história de ir para a janela para aplaudir os profissionais de saúde, né? Então, todo dia, pontualmente, às 8 da noite, vai todo mundo para a janela para aplaudir essas pessoas. Então, eu acho que nesse momento é a solidariedade. Solidariedade de um não tem máscara, dá para o outro. Meu primo, que mora aqui em Barcelona, me deu 20 máscaras, me deu comida. No primeiro final de semana, né, o governo anunciou numa sexta-feira. Eu passei o sábado e o domingo com eles foram me pegar em casa e me deram comida. Olha, toma isso aqui, macarrão, um saco de macarrão, um saco de não sei o quê, sabe? É a preocupação com o outro. Eu acho que isso é o mais bonito nesse momento, né? Essa solidariedade universal que a gente vê aflorar é muito bacana, né? E aqui a gente está começando a pegar muito firme nessa questão da máscara agora. Eu acho que por uma falta dela e tal, e medo de ficar justamente para os profissionais que ficavam, que precisavam, né? Durante um bom tempo foi falado que ela não era tão necessária. Mas a gente vê que nos países que adotaram isso mais cedo fez uma diferença também, né? Você acredita para conter? Com certeza, Jana, eu lembro aqui em Barcelona, antes de governo anunciar e tudo isso, já tinham pessoas, né, orientais, claro,
com máscaras circulando. E eu olhava para eles e falava, gente, mas por que que essas pessoas estão com máscara? Né? Então, assim, eu não entendi aquilo naquele momento. E depois você vê que realmente não só máscara, eu saio com máscara e luva, sabe? Ia voltar para casa, lavar a mão e sair muito pouco. Então, quando a gente já estava aqui muito avançado nessa questão, né? A gente já estava muito conscientizado de tudo isso. Aí no Brasil estava começando. E eu falava para as pessoas no Brasil, gente, tem que ficar em casa. E eu não levava isso a sério, né? Tanto que eu coloquei um post logo no começo, até no Instagram, falando, vamos falar de outras coisas, tal, não sei o quê. No dia que o governo anunciou, caiu a ficha. Porque de um dia para o outro a gente passou de 3.000 para 4.200 casos, que foi o dia que o governo anunciou. Então, um dia antes eu estava, não, vamos falar de outra coisa. Aí o governo anunciou, subiu 40%. Eu falei, não, opa, aí cai a ficha. Então, enquanto você tem poucos casos, você não leva muito a fé, né? Você não acha que não Uhum, vai uhum. acontecer e tal, mas depois aí é máscara, é luva, é se proteger, é sair o mínimo possível, vai no mercado, volta e é isso. Não É pode, aquela coisa do não pode brasileiro de brincar, né? sempre. Porque O brasileira brincou, né? Eu falo que teve a semana de achar que ir para o supermercado de máscara era mico. Depois, quando começaram a falar a semana dos memes, dos tipos de máscara diferente. E hoje em dia, ir para o supermercado sem máscara me parece a maior loucura que tem, assim, porque a gente vai vendo, né, o crescimento e assim questionando, inclusive, pessoas que pegaram e que falam, cara, a Gabi de Saboia, uma amiga nossa, ela fala, antes de eu pegar, eu só ia ao supermercado e levar o cachorro para passear. Levar o cachorro para passear na praia, sim, pode haver uma possibilidade remota? Pode, mas é muito menos provável do que ela ter pego dentro do supermercado. Né? Então é fundamental luva também. Outra coisa que a gente brinca muito aqui é assim, nunca pensei que eu fosse dar banho em saquinho de arroz, né? Mas a gente vê que talvez fossem coisas que já fossem necessárias de fazer, de tirar um tempinho para fazer, para ter uma higiene melhor dentro da geladeira. Já ouvi nutricionista falando isso, né? E hoje em dia a gente fala, cara, por causa de um vírus específico, a gente fica panicado, né? E se vê na obrigação de fazer isso. Acho que são coisas que a gente deve levar total. para a vida depois, né? No Continuar. começo aqui, no começo aqui as pessoas também não levavam a sério, sabe? Então a gente via muita gente circulando pelas Ramblas, Barceloneta pela praia. Tinha gente passeando com um cachorro de pelúcia, pra você ter uma ideia, Uhum. né? Então cachorro de mentirinha só para poder sair de casa. Mas assim, aqui também tem uma questão séria com multa, sabe? A polícia tá na rua e passa, eu vejo carro de polícia toda hora e estão multando. Agora eles estão multando mesmo, sabe? Se você Uhum. não Então tem aí um motivo tá para sair, vazia a rua, né? Aí tá aqui uma vazio. ameaça de que esse isolamento acabe, mas eu acho que a gente tem que pensar bem aí, né? E, Dri, me fala uma coisa, como é que você está lidando aí com indo para o seu lado um pouco mais pessoal, assim, essa falta, porque agora você não tem só a saudade, né? Tem outros componentes aí de estar longe dos filhos e tudo. Como é que lida com essas emoções todas à distância? Ah, eu tô super preocupada, né? Mas eu falo com o marido, Murilo, todos os dias, com a minha mãe também, muito preocupada. Eu peço, minha mãe é agitada que nem eu, né? Então eu falo para ela, mãe, fique em casa, você assim, é risco, né? E hoje em dia a gente nem pode falar só que idoso é risco só para o idoso, né? Porque você vê no Brasil, no Rio, uma menina de 17 anos morreu, né, de coronavírus. E o Murilo me ligou ontem, meu marido, falando também que uma professora da FGV, de 50 e poucos anos, morreu. Assim, uma professora que estava todo mundo consternado, né? Então, assim, é cuidar de todo mundo, né? Então a gente cuida do outro. Eu ligo, eu falo, eu explico, enfim. E a Todo gente mundo vai dando sempre força um para o outro, né? falando aonde está, né? Eu acho que essa preocupação que a gente tem passou a ter mais também, né? Valorizar essa preocupação com as pessoas que a gente tem em volta tá muito bacana, assim, todas Nossa, eu tô as louca, tô morrendo de manifestações. saudade. Eu tô morrendo de saudade de casa, tô louca para abraçar todo mundo.
Se Deus quiser, Murilo vem para cá em junho. Ah, que bom. Você ainda vai demorar um tempinho para vir. Sim, quem sabe no fim do ano. Ah, mais para o fim do ano. Mais para o Então, fim do Dri, ano. e mais alguma coisa assim que você tenha para falar para a gente de um comparativo assim do que você tem acompanhado também a situação do Brasil e que você já passou aí na Espanha, o que pode funcionar, o que não pode funcionar, entendeu? Alguma coisa nesse sentido que você teria para falar? Eu estava até tentando comparar Brasil com Espanha, mas é muito difícil, né? Porque, assim, a gente tem agora aqui 182 mil casos, 182.186 casos de coronavírus, né? Então, é um número muito maior do que o Brasil, e a Espanha tem uma população de 47 milhões de habitantes, e o Brasil, 4 vezes isso, né? Então, assim, fica difícil comparar Espanha e Brasil. Mas eu acho que o Brasil ainda tá naquela curva, né? Tá subindo, né? Então eu acho que agora os números estão maiores, eu acho que as pessoas vão começar a se conscientizar de que realmente tem que ficar em casa, né? Se não Uhum. ficar em São casa, realidades muito diferentes, né? A gente sabe qual é o grande pânico que a gente tem aqui, né? A hora que isso atinge em massa uma população que é muito mais vulnerável, apesar que todo mundo é vulnerável, né? Nessa situação, a gente começa com os hospitais privados mais cheios, mais lotados, mas agora os hospitais públicos aqui começam a sentir muito duramente essa crise, né? Então, agora a gente está numa semana aqui, que é uma semana passada e essa semana, né? A gente está na quinta semana de confinamento. E dá uma agonia muito grande, porque assim, o número caiu, mas não cai muito, sabe? Nas últimas 24 horas, para você ter uma ideia, foram 5.183 contaminados. Então, uhum. ainda é um número alto. Então, a gente tem que ter muita Não, e assim, paciência. O André Ramos, que está aqui com a gente, falou que gostaria de saber qual é a certeza que nós temos que esses números realmente são reais. Nenhuma, né? Não são, não são. Eu entrevistei 2 brasileiras que tiveram todos os sintomas do coronavírus e não conseguiram fazer o teste. Aliás, 3, porque o marido de uma, né, delas também estava com todos os sintomas e não conseguiram fazer teste. Então dizem que o número é 10 vezes maior, né? A gente nunca A vai ter questão do teste é certeza. bem difícil aí também, né? Não, não Também, é todo mundo que está também, não, fazendo. não, elas foram para o hospital e mandaram de volta para casa. Só fazem teste em quem realmente está muito mal. Tá com falta de ar, tá muito mal. É Uhum. muito difícil. Então, sem teste, e é o que até o Dr. Pablo Pompocello me falou, que não tem teste, né? Você não tem como testar. Quando eu fiz aquela pergunta, voltando àquela pergunta, por que os números continuam subindo se estamos em casa já há 20 dias? Um dos motivos é esse. Não tem teste, a gente não sabe realmente qual é o número, né? E tem os pacientes que são assintomáticos. Então, o vírus está lá 12 dias, aí passa para outro, que passa para outro, que passa para outro. E tem aqui é muito comum também ter a residência de idosos. Então, muita gente contaminada também nessas residências, muitos médicos, né? Esses profissionais de Uhum. saúde, muitos contaminados. Então, Essas cenas foram muito tristes aí no começo, né? No início da pandemia em Barcelona, na Espanha e tal. Muitos idosos, muitas casas de idosos que ainda não sabiam, né? A gente ainda não tinha tanta informação e muita gente realmente adoeceu e morreu, né? Aí. muita gente. Bom, Dri, a Paty também falou aqui que você dá muito trabalho para o seu anjo da guarda, a Paty Costa. Mas a gente fala para você ficar calminha aí, né? A gente sabe que você está se cuidando Tô. e Tô me que cuidando, tô tudo, quietinha, quietinha. que tudo bem. Dri, mais alguma dica assim que você poderia dar para os nossos, para quem está assistindo a gente aqui? A gente também tem muito, como eu te falei, né, jornalista que está criando seus projetos, alguns deles pensam em ir para fora também. Alguma dica que você pudesse dar para eles assim desse seu processo, de como priorizar, de como se planejar para isso? Eu acho que é você saber o que você quer fazer. Eu queria chegar em Barcelona, mas eu não queria é, procurar emprego. Eu já tenho, né? Eu já trabalho com turismo, já estava com esse projeto também de trabalhar no ClickTube, mas eu faltava mais alguma coisa. Então eu acho que estudar
é uma boa maneira, sabe, de você, é, antes de você mudar de país, você se planejar e incluir um curso, uma pós-graduação, um mestrado, um curso de idioma que seja, porque você vai conhecer gente, você vai fazer contato, você vai se ocupar, isso Uhum. é muito bom, né? Essa minha Pesquisar, amiga que eu deve ter conheci muita no curso de coisa. cinema Oi? agora Perdão. é uma parceira. Essa minha amiga que eu conheci no curso de cinema, a Isabela, é uma super parceira hoje em dia, né? Então você Uhum. vai conhecendo pessoas, enfim. Eu acho que é se planejar financeiramente e ter algum projeto assim de estudo, que eu acho que é sempre bacana, né? Uhum. Tem, acho que pesquisando também, né? Mas assim, tem cursos gratuitos, tem coisas que dá para fazer aí com um custo baixo também, né? Eu acho. Tem, eu quero até fazer agora espanhol. Tem uns cursos de espanhol, de catalão, que são gratuitos, ou se não são gratuitos, você paga muito pouco, sabe? E tem Mas você vários se, cursos aqui. Uhum. Mas você fala bem espanhol, não fala? Você se vira bem e no Não, eu catalão me aí, como viro é que tá? bem. Não, catalão é mais difícil, amiga. Catalão é Catalão é mais difícil. difícil. Catalão é bom dia, bona nit. Eu só sei bona tarda, só sei falar três palavras. Adeu e adeu, que é adeus, né? Mas é mais difícil. Eu não consigo entender muito bem, não. Mas eu quero melhorar no espanhol, sabe? Tem umas palavrinhas assim, os verbos, não é tão simples assim, né? Eu não quero continuar falando portunhol. Eu quero, eu quero avançar, eu quero fazer um curso. Uhum. Vai emendando aí. Pelo jeito vai ficar um bom tempo em Barcelona. E quero continuar fazendo minhas matérias, eu quero voltar para a rua. Estou com uma matéria linda sobre o modernismo que eu fiz na semana antes do confinamento, que eu ainda não foi para o ar, porque, enfim, tudo parou, né? Eu Uhum. quero ver Barcelona, porque Barcelona é uma cidade muito vibrante, né? Tem muita gente na rua, é uma cidade muito alegre. Então, ver Barcelona desse jeito dá uma tristeza no coração. É verdade, né? Muitos lugares. Eu acho que muitas cidades, né, que a gente vê aí como ícones pelo mundo, olha, hoje parte o coração. Mardri, fala um pouquinho desse seu canal aí, passa um contato pra gente, para quem quiser conhecer teu trabalho, o que você já fez e o que você vai voltar a fazer aí, se Deus quiser, em breve. Então, olha, clicktube.com.br é o portal. O meu canal é o canal de variedades, que é o Ola Espanha Oficial. E tem muita matéria bacana lá que eu já produzi, tem as viagens que eu fiz. Uma matéria que eu gosto muito que eu fiz, uma matéria que eu fiz que eu gosto muito foi na Rússia, Moscou, que foi uma cidade que me surpreendeu. Eu passei o ano novo lá e o vídeo está muito bacana. Tem uma viagem para Marrocos que eu fiz também, que está bem legal. E eu, assim, eu já falei de tudo um pouco, né? Eu já falei sobre o Ramon Ibérico, a diferença entre o Ramon Ibérico e o Ramon Serrano, né? Que é o famoso presunto espanhol. Eu já fiz uma matéria muito legal também no Parque Güell, que está em Parque Güell, que eles falam, né? Que está em reformas. Então, eu mostrei um pouquinho dessa restauração. Então, assim, tem de tudo. As ilhas gregas, tem Itália, tem Roma que você viu. Tem muita coisa, assim, que eu fiz. Então, tem que entrar lá para ver. Tem que entrar para Ola ver. Ó, Espanha oficial. A Vândia, não sei se a Vândia está aqui hoje, a Vândia é uma amiga e colega desse grupo também, que ela tem um A outro blog Pátia, a chamado matéria na Família Rússia estão Destino. incríveis. Valeu, Vocês Pátia. precisam trocar figurinhas aí, as duas também. Gente, acho que a gente Fala para vai ela me seguir encerrando, que eu sigo de volta. com certeza, vamos falar. Bom, agradeço aí, tenho visto aqui muita gente querida, Bia Petrini também. Quero abraço, então a gente faz isso, se dá um abraço bem grande virtual agora, todo mundo, né? Beijo. Muitos beijos. Gente, eu agradeço a todo mundo que ficou aqui acompanhando esse bate-papo gostoso com a gente agora. A gente vai ter mais lives aqui no Clube de Realizadores. É, eu acho que a próxima é na terça-feira, mas acompanhem lá no site, no clubederealizadores.com/corona, nosso especial do Corona, e lá vocês acompanham também toda a programação. Tem muita coisa legal aí pela frente ainda. Idri, todo o meu abraço, todo o meu carinho e minha gratidão para você. Fica bem, se cuida, todo mundo. Hashtag fica em casa.
Hashtag queda tem casa. Queda tem Um beijo casa. enorme. Queda tem casa aqui. Beijo Um grande para beijo todo mundo. enorme. Beijo. Tchau, tchau, gente.